Olha, eu vou te contar uma coisa que vai doer, mas que você precisa ouvir agora mesmo. Nós estamos criando uma geração inteira de adultos emocionalmente quebrados. E a culpa, minha querida, começa dentro de casa. Nos primeiros anos de vida, naqueles momentos que você acha que não fazem diferença, mas que estão moldando cada pedacinho da alma dos seus filhos. E sabe o que é pior? A maioria dos pais nem sequer percebe o estrago que está fazendo até ser tarde demais, até o dia em que aquele filho adulto simplesmente para de ligar, para de visitar, e você fica ali se perguntando o que foi que você fez de errado, sem entender que tudo começou naqueles primeiros 7 anos de vida que você deixou passar sem dar devida atenção. Eu sei que isso dói, eu sei que você está aí pensando que fez o seu melhor, que trabalhou duro, que deu comida, roupa, escola, mas eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Criança não precisa só de pão. Criança precisa de presença, de olho no olho, de colo, de escuta verdadeira. E isso está faltando brutalmente nos lares brasileiros. A infelicidade que estamos vendo explodir em todos os cantos, essa epidemia de ansiedade, depressão, relacionamentos destruídos, pessoas que não conseguem se conectar com nada nem ninguém, tudo isso tem raiz na infância, naqueles anos que todo mundo subestima, naqueles momentos que os pais acham que a criança é pequena demais para entender, mas que na verdade estão gravando no cérebro dela cada padrão emocional que ela vai carregar pelo resto da vida. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto, bem do dia a dia, para você entender onde eu quero chegar. Imagina aquela cena clássica. Você chega em casa depois de um dia exaustivo de trabalho, cansada, estressada, com a cabeça explodindo de preocupações, contas para pagar, problemas no emprego, e o seu filho pequeno vem correndo até você com aquele sorriso enorme no rosto, querendo te mostrar um desenho que ele fez, querendo te contar sobre o dia dele na escola, querendo simplesmente a sua atenção. E o que você faz? Você dá um sorriso rápido, meio automático, fala um "que lindo, meu amor", sem nem olhar direito para o papel, e já vai correndo fazer a janta ou pegar o celular para responder mensagens do trabalho, ou simplesmente sentar no sofá porque você está exausta demais para qualquer coisa. Parece inofensivo, não é? Parece só mais um dia normal, mais uma situação corriqueira que todo mundo vive. Mas eu vou te contar o que está acontecendo na cabeça daquela criança naquele exato momento. Ela está aprendendo que ela não é importante o suficiente, que os sentimentos dela não merecem atenção, que o mundo dos adultos é mais relevante do que qualquer coisa que ela tenha para oferecer. E isso, minha querida, vai se repetindo dia após dia, semana após semana, ano após semana, até que essa criança simplesmente desiste de tentar se conectar com você, até que ela aprende a guardar tudo dentro dela, até que ela se torna um adolescente fechado que você não reconhece mais, e depois um adulto distante que mal te liga no seu aniversário. E olha, eu não estou aqui para te fazer sentir culpa, eu não estou aqui para te julgar, porque eu sei que você está fazendo o melhor que pode dentro das circunstâncias que você tem. Mas eu também não vou ficar aqui te passando a mão na cabeça e dizendo que está tudo bem quando não está, porque o meu compromisso é com a verdade, é com a saúde emocional das nossas crianças. E alguém precisa ter a coragem de dizer essas coisas em voz alta, mesmo que doa, mesmo que incomode. Porque sabe o que dói mais? É ver essas crianças crescerem e se transformarem em adultos infelizes, ansiosos, deprimidos, que não conseguem manter relacionamentos saudáveis, que não sabem lidar com frustração, que explodem por qualquer coisa ou que se fecham completamente e não conseguem se conectar emocionalmente com ninguém. E se você está assistindo isso agora e está pensando, mas eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho escolha, eu preciso pagar as contas, eu entendo perfeitamente, eu sei que a vida não é fácil, que as mulheres hoje em dia carregam o mundo nas costas, trabalhando fora, cuidando da casa, educando os filhos,
muitas vezes sozinhas, sem apoio, sem rede de suporte. Mas justamente por isso eu preciso que você entenda a gravidade do que estou falando. Porque se você não fizer alguns ajustes agora, se você não repensar algumas prioridades enquanto ainda há tempo, você vai pagar um preço emocional altíssimo lá na frente e o seu filho vai pagar um preço ainda maior. Então fica aqui comigo porque eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo, vou te explicar a ciência por trás disso tudo. E mais importante ainda, vou te dar ferramentas práticas e concretas para você começar a mudar essa realidade hoje mesmo, agora mesmo, antes que seja tarde demais. E olha, se você tá gostando desse conteúdo, se você sente que isso está fazendo sentido para você, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque eu preciso que essas mensagens cheguem em mais pessoas. Eu preciso que mais mães, mais pais, mais famílias tenham acesso a essas informações que podem literalmente mudar o destino emocional dos nossos filhos. E deixa um comentário aqui embaixo me contando qual é a sua maior dificuldade na criação dos seus filhos, porque eu leio todos os comentários e muitas vezes eles viram tema para os próximos vídeos. Então a sua dúvida pode ajudar milhares de outras pessoas que estão passando pela mesma situação que você. Agora vem comigo que eu vou te explicar uma coisa que a maioria das pessoas não sabe, ou que sabe, mas finge que não sabe porque é mais confortável ignorar. Os primeiros 7 anos de vida de uma criança são absolutamente determinantes para tudo que ela vai ser como adulto. Não estou exagerando, não estou sendo dramática. Isso é neurociência pura, é psicologia do desenvolvimento, é o que décadas e décadas de pesquisa científica comprovam sem sombra de dúvida. Nesses primeiros anos, o cérebro da criança está se desenvolvendo em uma velocidade absurda, está formando conexões neurais que vão determinar como ela vai processar emoções, como ela vai se relacionar com outras pessoas, como ela vai lidar com frustração, com medo, com alegria, com amor. E sabe quem são os principais responsáveis por moldar essas conexões? Os pais. Você, eu, nós. Não é a escola, não é a televisão, não é o tablet, não é a babá. Somos nós, os pais, que através da nossa presença ou da nossa ausência, através da nossa atenção ou da nossa negligência emocional, através do nosso afeto ou da nossa frieza, estamos literalmente construindo o cérebro dos nossos filhos. Cada interação importa, cada momento de conexão genuína cria uma sinapse. Cada vez que você olha nos olhos do seu filho e realmente escuta o que ele está dizendo, você está fortalecendo circuitos neurais de segurança emocional, de autoestima, de capacidade de se relacionar de forma saudável, mas o contrário também é verdade. E é aqui que a coisa fica assustadora. Cada vez que você ignora, cada vez que você minimiza os sentimentos da criança, cada vez que você está fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, você está ensinando para o cérebro daquela criança que ela não é digna de atenção, que as emoções dela não são válidas, que ela precisa se virar sozinha porque ninguém vai estar realmente disponível para ela. E isso, minha querida, cria adultos com feridas emocionais profundas. Adultos que passam a vida inteira buscando validação externa porque nunca receberam validação interna na infância. Adultos que têm pavor de abandono porque foram emocionalmente abandonados pelos próprios pais, mesmo que esses pais estivessem ali do lado na mesma casa. E olha, eu sei que muitas de vocês estão pensando, mas eu não abandonei meu filho. Eu sempre estive presente, sempre dei tudo o que ele precisava. E eu acredito em você, eu acredito que você fez o seu melhor. Mas eu preciso que você entenda a diferença entre presença física e presença emocional. Porque essa é uma diferença que muda tudo. Você pode estar ali na mesma sala que o seu filho, mas se a sua cabeça está no celular, se você está mentalmente revisando a lista de tarefas do dia seguinte,
Se você está fisicamente exausta e emocionalmente esgotada, você não está realmente presente. Você está apenas ocupando espaço no mesmo ambiente. E as crianças sentem isso, minha querida, elas sentem com uma precisão cirúrgica quando você está realmente ali com ela ou quando você está só de corpo presente. Elas têm uma capacidade incrível de ler linguagem corporal, de perceber o tom de voz, de sentir a energia emocional que você está emanando. Você pode falar eu te amo 1000 vezes por dia, mas se o seu corpo, os seus olhos, a sua energia estão dizendo eu estou cansado, eu queria estar em qualquer lugar menos aqui, é essa segunda mensagem que vai ficar gravada no inconsciente da criança. E aí você me pergunta, Ana Beatriz, mas o que eu faço? Eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa destruída, como é que eu vou ter energia para estar emocionalmente presente? E eu vou te dizer uma coisa que pode parecer dura, mas que é libertadora. Não é sobre quantidade de tempo, é sobre qualidade de presença. Você não precisa estar disponível 24 horas por dia. Você não precisa ser uma mãe perfeita, que nunca erra, que nunca se cansa, que está sempre sorrindo e disponível. Isso é uma fantasia. Isso não existe. E buscar essa perfeição só vai te deixar mais frustrada e mais culpada. O que você precisa é de momentos de conexão genuína, de 15 minutos, meia hora por dia, em que você realmente desliga de tudo mais e se conecta de verdade com o seu filho. Pode ser na hora do jantar, pode ser antes de dormir, pode ser no caminho da escola, não importa quando, importa como. Nesses momentos, você guarda o celular, você para de pensar nas contas, você esquece os problemas do trabalho e você se entrega completamente àquela interação. Você olha nos olhos, você escuta de verdade, você valida os sentimentos, você se interessa genuinamente pelo mundo interno daquela criança. E sabe o que acontece quando você faz isso de forma consistente? Mágica, pura mágica, neurobiológica. Você está criando um vínculo seguro, você está ensinando para aquela criança que ela é importante, que ela é vista, que ela é amada, não pelo que ela faz, mas pelo que ela é. E isso, minha querida, é o maior presente que você pode dar para um filho. Porque é isso que vai sustentar ele emocionalmente pelo resto da vida, é isso que vai fazer com que ele se torne um adulto seguro, capaz de amar e ser amado, capaz de lidar com as dificuldades da vida sem desmoronar. Mas agora vem a parte que realmente assusta, a parte que eu preciso que você entenda com toda a seriedade possível. Se você não fizer isso, se você deixar esses anos passarem sem criar esses vínculos, sem oferecer essa presença emocional, você está colocando seu filho em risco sério de desenvolver problemas emocionais graves na vida adulta. Não estou falando de mimimi, não estou falando de frescura, estou falando de ansiedade crônica, depressão, transtornos de personalidade, dificuldade de manter relacionamentos, vícios, comportamentos autodestrutivos. Eu vejo isso todos os dias no meu consultório. Eu atendo adultos de 30, 40, 50 anos que estão completamente perdidos emocionalmente, que não conseguem entender por que se sentem tão vazios por dentro. Porque tem tanta dificuldade de se conectar com as pessoas, porque explodem de raiva por coisas pequenas, ou porque se paralisam de ansiedade diante de qualquer desafio. E quando a gente vai investigar a história de vida dessas pessoas, sabe o que a gente encontra? Infâncias emocionalmente negligenciadas. Pais que estavam presentes, fisicamente mais ausentes. Lares onde havia comida na mesa e roupa limpa
no armário, mas faltava afeto, faltava escuta, faltava validação emocional. E o mais triste é que muitos desses pais realmente amavam seus filhos, realmente queriam o melhor para eles, mas simplesmente não sabiam como se conectar emocionalmente, porque eles mesmos não tiveram isso na própria infância. Porque ninguém nunca ensinou para eles a importância da presença emocional, porque a geração deles foi criada naquela mentalidade de que criança precisa de comida, disciplina e pronto, que demonstração de afeto é bobagem, que abraço e conversa sobre sentimentos é coisa de gente fresca. Mas nós sabemos melhor agora, minha querida, nós temos acesso a informações que as gerações anteriores não tinham. Nós sabemos pela ciência o quanto esses primeiros anos são cruciais, o quanto a presença emocional dos pais faz diferença. Então não dá mais para usar a desculpa de que ninguém nos ensinou. Não dá mais para repetir os erros das gerações anteriores só porque é mais fácil, só porque é o que todo mundo faz. Nós temos a responsabilidade de fazer diferente, de quebrar esses ciclos de negligência emocional que vem se repetindo às gerações. E olha, eu sei que isso dói, eu sei que talvez você esteja aí se dando conta de que cometeu erros, de que perdeu oportunidades, de que não esteve tão presente quanto deveria nos primeiros anos dos seus filhos. E se esse é o seu caso, eu quero te dizer duas coisas. Primeiro, não adianta nada ficar se martirizando com culpa, porque culpa paralisa, culpa não muda nada, culpa só te deixa pior. Segundo, nunca é tarde demais para começar a fazer diferente. Mesmo que os seus filhos já sejam adolescentes ou até adultos, você ainda pode começar a criar conexões mais profundas, você ainda pode começar a estar mais presente emocionalmente, você ainda pode reparar parte do que ficou faltando, mas se os seus filhos ainda são pequenos, se eles ainda estão nesses primeiros anos cruciais, minha querida, você está a tempo de fazer toda a diferença do mundo. Você está a tempo de criar vínculos seguros, de construir uma base emocional sólida que vai sustentar eles pelo resto da vida, mas você precisa agir agora. Você precisa fazer disso uma prioridade absoluta, porque esses anos passam rápido, passam num piscar de olhos, e quando você se der conta, aquela criança pequena que queria sua atenção vai ser um adolescente que mal fala com você e depois um adulto que você mal reconhece. E eu vou te contar uma coisa que muita gente não tem coragem de dizer em voz alta. Se você não criar esses vínculos agora, se você não estiver presente emocionalmente nesses primeiros anos, você corre um risco real de perder o seu filho. Não necessariamente perder no sentido literal, mas perder a conexão, perder a intimidade, perder o direito de ser uma pessoa relevante na vida dele. Porque quando uma criança cresce sentindo que os pais não estavam realmente disponíveis para ela, que ela não era a prioridade, que tinha sempre alguma coisa mais importante do que ela, essa criança vai buscar conexão em outros lugares. E quando ela crescer, ela simplesmente não vai sentir aquela necessidade de manter um vínculo próximo com você. E aí você vai ser aquela mãe que reclama que o filho nunca liga, que nunca visita, que não compartilha nada da vida dele com você, que você fica sabendo das coisas pelos outros ou pelas redes sociais. E você vai ficar se perguntando por quê, vai ficar se sentindo injustiçada, vai achar que o filho é ingrato, que você fez tanto por ele e agora ele te abandonou. Mas a verdade, minha querida, a verdade que ninguém quer ouvir é que muitas vezes esse afastamento é consequência direta da ausência emocional que aconteceu na infância. Você não pode esperar que um filho adulto busque conexão com você se você não criou essa conexão quando ele era criança, quando ele estava desesperado por ela, quando ele precisava dela para se desenvolver emocionalmente. Eu sei que isso é duro de engolir, eu sei que talvez você esteja até com raiva de mim agora por estar falando essas coisas, mas eu prefiro que você fique
com raiva de mim agora e mude a sua postura do que você continue fazendo as mesmas coisas e daqui a 20 anos esteja sofrendo as consequências. Porque eu me importo, de verdade, eu me importo com você, com seus filhos, com o futuro emocional dessa geração que estamos criando. E é por isso que eu não vou ficar aqui te contando mentiras bonitas, te dizendo que está tudo bem quando não tá, te passando a mão na cabeça quando o que você precisa é de um chacoalhão para acordar. E olha, a situação fica ainda mais grave quando a gente entende que não é só a ausência emocional dos pais que está destruindo as crianças, é também a forma como estamos terceirizando a infância. Nós estamos entregando nossos filhos para as telas, para o tablet, para o celular, para o YouTube, para os joguinhos, porque é mais fácil, porque assim eles ficam quietos, porque assim a gente consegue ter um momento de paz. E eu entendo, minha querida, eu entendo que você está exausta, que você precisa de um respiro, que às vezes você não aguenta mais. Mas você precisa entender o que está acontecendo no cérebro da criança quando ela passa horas e horas grudada numa tela. Essas telas estão literalmente viciando nossos filhos, estão alterando a química cerebral deles, estão destruindo a capacidade de concentração, de ter paciência, de lidar com o tédio, de criar, de imaginar, de se conectar com outras pessoas, de verdade. E mais grave ainda, estão substituindo a conexão humana, que é o que o cérebro da criança mais precisa para se desenvolver de forma saudável. Uma criança que passa a infância grudada numa tela está sendo privada de experiências essenciais para o desenvolvimento emocional. Está perdendo oportunidades de aprender a ler expressões faciais, de desenvolver empatia, de aprender a negociar conflitos, de criar vínculos profundos. E aí você tem uma geração inteira crescendo com habilidades sociais comprometidas, com dificuldade de olhar nos olhos das pessoas, de manter uma conversa, de lidar com frustração. Porque no mundo virtual tudo é imediato, tudo é rápido. Você não gosta de alguma coisa, é só fechar. Você não concorda com alguém, é só bloquear. Você está entediado, é só passar para o próximo vídeo. Mas a vida real não funciona assim, minha querida. A vida real exige paciência, exige tolerância, exige capacidade de lidar com desconforto, com tédio, com frustração. E essas crianças que estão crescendo grudadas nas telas simplesmente não estão desenvolvendo essas habilidades. E depois a gente fica surpreso quando vê adolescentes e jovens adultos completamente perdidos, sem saber lidar com a menor dificuldade, desmoronando emocionalmente diante de qualquer obstáculo, desenvolvendo ansiedade e depressão em níveis epidêmicos. Mas não é surpresa nenhuma, minha querida. É exatamente o resultado esperado quando você priva uma criança das experiências emocionais e sociais que ela precisa para se desenvolver de forma saudável. É como se você alimentasse uma criança só com doce durante anos e depois ficasse surpresa porque ela desenvolveu diabetes. É óbvio que ia acontecer, é a consequência natural daquela escolha. Então, se você está aí dando tablet para o seu filho de 2, 3 anos para ele ficar quieto enquanto você faz outras coisas, se você está colocando a criança na frente da televisão por horas a fio todos os dias, se o seu filho de 5, 6 anos já tem um celular próprio e passa o dia inteiro jogando ou assistindo vídeos, você precisa entender que você está colocando o desenvolvimento emocional dele em risco sério. Não estou falando que você nunca pode usar uma tela, não estou falando que é proibido, estou falando que precisa ter limite, precisa ter controle, precisa ter consciência do que você está fazendo e das consequências disso. E a questão é que a gente vive numa sociedade que não está nem um pouco preocupada com o bem-estar emocional das nossas crianças. A gente vive num sistema que quer
pais exaustos, que trabalham demais, que não têm tempo, nem que não têm energia. Porque pais exaltos são mais fáceis de manipular, são mais propensos a comprar soluções rápidas, a terceirizar a educação, a entregar os filhos para as telas. E enquanto isso, a indústria do entretenimento infantil está lucrando bilhões em cima da nossa exaustão, em cima da nossa culpa, em cima da nossa falta de tempo. Mas nós precisamos acordar, minha querida. Nós precisamos perceber esse jogo e decidir que não vamos mais participar dele, que não vamos mais sacrificar o bem-estar emocional dos nossos filhos em nome da conveniência, em nome do sossego temporário, em nome de conseguir fazer mais tarefas. Porque no final das contas, nada disso importa. Se a gente criar filhos emocionalmente destruídos, nada disso vale a pena se daqui a 20 anos a gente vê adultos infelizes, ansiosos, deprimidos, incapazes de se relacionar de forma saudável. E olha, eu vou te contar uma coisa que eu vejo muito no consultório e que me parte o coração. Pais que chegam até mim completamente desesperados porque o filho adolescente está com depressão grave, ou está usando drogas, ou tentou suicídio, e esses pais não conseguem entender como foi que chegou nesse ponto, porque na cabeça deles eles deram tudo para aquele filho, trabalharam duro para que ele não faltasse nada, colocaram em boas escolas, deram roupas de marca, deram celular do último tipo, deram tudo. Mas quando a gente vai conversar com esse adolescente, sabe o que ele diz? Que se sentia sozinho, que sentia que os pais não ligavam de verdade para ele, que tinha tudo menos o que realmente precisava, que era atenção, presença, conexão verdadeira. E isso me destrói, porque eu sei que na maioria das vezes esses pais realmente amavam aquele filho, realmente queriam o melhor para ele, mas eles simplesmente não entenderam que o melhor não é coisa material, que criança não precisa de iPhone. Criança precisa de presença, de escuta, de validação emocional, mas ninguém ensina isso pra gente. A gente vive numa sociedade que mede amor pela quantidade de coisas que você dá, pela quantidade de dinheiro que você gasta. E a gente vai comprando essa mentira e criando filhos emocionalmente famintos, mesmo tendo tudo materialmente. E quando eu converso com esses pais e explico tudo isso, muitos deles ficam revoltados, ficam na defensiva, porque é muito mais fácil acreditar que o problema está em outro lugar, que é culpa dos amigos, ou da escola, ou das drogas, ou da internet, do que olhar para dentro e reconhecer que talvez, só talvez, a gente tenha falhado na coisa mais importante, que era estar emocionalmente presente. E eu entendo essa resistência, eu entendo porque é doloroso demais reconhecer que a gente errou numa coisa tão fundamental, mas enquanto a gente não tiver coragem de olhar para essa verdade, a gente não consegue mudar nada. Então eu vou te fazer uma pergunta agora, e eu quero que você seja brutalmente honesta com você mesma. Quando foi a última vez que você realmente se conectou com o seu filho? Quando foi a última vez que você sentou com ele, olhou nos olhos dele e perguntou como ele estava se sentindo? O que estava acontecendo no mundo interno dele? Quais eram os medos dele, os sonhos dele, as preocupações dele? Quando foi a última vez que você criou um espaço seguro para ele se abrir com você, sem julgamento, sem bronca, sem sermão, apenas escutando de verdade? Se você está tendo dificuldade de lembrar, se você está percebendo que isso não acontece há muito tempo, ou que talvez nunca tenha acontecido de verdade, isso é um sinal de alerta enorme. É um sinal de que você precisa mudar alguma coisa urgentemente. Porque a conexão não acontece por osmose, minha querida. Ela não acontece automaticamente só porque vocês moram na mesma casa. Conexão é algo que precisa ser cultivado ativamente, que precisa de tempo, de presença, de intencionalidade. E eu vou te dizer uma coisa que pode parecer assustadora, mas que é verdade. O tempo está passando e ele não volta. Cada dia que passa
É um dia a menos que você tem para criar esses vínculos, para estar presente, para fazer diferença na vida emocional do seu filho. E se você continuar adiando, se você continuar achando que vai fazer isso quando tiver mais tempo, quando as coisas estiverem mais calmas, quando o trabalho tiver menos corrido, você vai acordar um dia e perceber que o tempo passou, que aquela criança cresceu e que você perdeu a oportunidade. Porque tem uma janela de oportunidade, minha querida. Tem um período em que a criança está aberta, em que ela quer a sua presença, em que ela busca você, em que ela ainda acredita que você é a pessoa mais importante do mundo. Mas essa janela não fica aberta para sempre. Ela vai se fechando à medida que a criança cresce, especialmente se ela vai recebendo a mensagem de que você não está disponível, de que outras coisas são mais importantes. E quando essa janela se fecha, é muito mais difícil. Abrir de novo, às vezes é impossível. Então, se o seu filho ainda é pequeno, se ele ainda aí está nessa fase em que ele te busca, em que ele quer a sua atenção, em que ele corre até você quando você chega em casa, pelo amor de Deus, aproveita isso, valoriza isso, entende que isso é um presente precioso que não vai durar para sempre, porque vai chegar o dia em que ele não vai mais correr até você, em que ele não vai mais querer te contar tudo, em que ele vai preferir ficar no quarto dele do que estar com você. E se você não criou uma base sólida de conexão antes disso acontecer, vai ser muito difícil reconquistar. E olha, eu preciso falar também sobre uma coisa que está destruindo muitos lares e que ninguém quer admitir: a competição entre os próprios pais. Eu vejo muitos casais onde o pai e a mãe estão tão ocupados competindo um com o outro, provando quem está mais cansado, quem trabalha mais, quem faz mais pelos filhos, que eles esquecem completamente de trabalhar em equipe, de se apoiar mutuamente, de criar uma frente unida para dar aos filhos o que eles realmente precisam. E enquanto isso, a criança fica ali no meio sentindo a tensão, absorvendo o conflito, aprendendo padrões relacionais completamente disfuncionais, porque vocês precisam entender uma coisa fundamental: os filhos aprendem sobre relacionamentos observando o relacionamento dos pais. Se eles veem os pais se tratando com respeito, com carinho, com parceria, eles vão internalizar que é assim que se trata alguém que a gente ama. Mas se eles veem os pais brigando constantemente, se desrespeitando, competindo, se sabotando, eles vão aprender que relacionamento é isso, que amor é isso, e vão repetir esses padrões dos relacionamentos deles pelo resto da vida. Então, se você está num relacionamento, seja casamento ou não, onde tem filhos envolvidos, vocês dois precisam entender que vocês são equipe, que o objetivo de vocês não é provar quem é melhor, quem está mais certo, quem faz mais, mas sim trabalhar juntos para criar um ambiente emocionalmente saudável para aquelas crianças. Isso significa conversar, negociar, dividir tarefas de forma justa, se apoiar mutuamente e, principalmente, não usar os filhos como arma um contra o outro, não falar mal do outro pai na frente da criança, não fazer a criança escolher lados. E se você é mãe ou pai solo, se você está criando sozinha, eu sei que é ainda mais difícil, eu sei que você está carregando um peso enorme nas costas, fazendo papel de dois, muitas vezes sem nenhum apoio, sem nenhuma ajuda. Eu quero te dizer que você é uma guerreira, que você está fazendo um trabalho hercúleo e que você merece todo o reconhecimento do mundo. Mas justamente por isso, justamente porque você está sozinha, você precisa ainda mais buscar apoio, criar uma rede de suporte, pedir ajuda quando precisar e, principalmente, ser gentil com você mesma, entender que você não precisa ser perfeita, que você pode errar, que você pode ter dias ruins e que isso não faz de você uma mãe ruim. Mas o que você não pode fazer é desistir. O que você não pode fazer é terceirizar
completamente a criação emocional dos seus filhos. O que você não pode fazer é se esconder atrás da desculpa de que você está sozinha e por isso não consegue estar presente. Porque mesmo que você tenha menos tempo, mesmo que você esteja mais cansada, você ainda pode criar momentos de conexão verdadeira, você ainda pode estar emocionalmente disponível naqueles momentos que você tem, você ainda pode fazer toda a diferença na vida emocional dos seus filhos. E agora eu quero falar sobre uma coisa que está no centro de tudo isso, que é a questão da felicidade. Porque o título desse vídeo fala sobre por que estamos cada vez mais infelizes. E eu preciso que você entenda que essa infelicidade generalizada que a gente vê hoje em dia, essa epidemia de ansiedade, depressão, vazio existencial, tem raiz direta na forma como estamos vivendo, nas prioridades que estamos escolhendo, nos valores que estamos passando para os nossos filhos. A gente vive numa sociedade que mede sucesso por coisas completamente erradas, que valoriza dinheiro acima de relacionamentos, que valoriza status acima de saúde mental, que valoriza aparência acima de autenticidade. E a gente vai comprando esses valores, vai passando esses valores para os nossos filhos e depois fica surpreso quando eles crescem infelizes, vazios, sempre buscando a próxima conquista, o próximo like, a próxima validação externa, mas nunca se sentindo realmente satisfeitos, realmente plenos. Porque felicidade verdadeira, minha querida, não vem de coisas externas, não vem de conquistas materiais, não vem de aprovação dos outros. Felicidade verdadeira vem de dentro, vem de ter uma base emocional sólida, vem de se sentir amado e aceito pelo que você é e não pelo que você faz. Vem de ter relacionamentos genuínos e profundos, vem de ter propósitos, de ter conexão, de ter significado na vida. E tudo isso se constrói na infância. Tudo isso depende de ter pais emocionalmente presentes que ensinam para a criança que ela tem valor intrínseco, que ela é amada incondicionalmente, que ela não precisa provar nada para ninguém. Mas se a criança cresce sentindo que ela só é valorizada quando tira boas notas, quando se comporta bem, quando não dá trabalho, quando conquista coisas, ela vai internalizar que o amor é condicional, que ela precisa sempre estar performando, sempre provando o seu valor, sempre buscando aprovação. E isso cria adultos profundamente infelizes que nunca se sentem bons o suficiente, que vivem numa corrida infinita atrás de validação externa, que se destroem tentando alcançar padrões impossíveis de perfeição. E olha, eu vejo isso todos os dias no consultório. Eu vejo mulheres da sua idade, entre 45 e 60 anos, que estão completamente exaustas, completamente infelizes, porque passaram a vida inteira tentando ser a mãe perfeita, a esposa perfeita, a profissional perfeita, e agora estão percebendo que sacrificaram a própria saúde mental, os próprios sonhos, a própria identidade, e muitas vezes nem conseguiram criar os vínculos que queriam com os filhos porque estavam tão ocupadas tentando ser perfeitas que esqueceram de ser presentes. E sabe o que é mais triste? É que muitas dessas mulheres estão repetindo com os filhos os mesmos padrões que elas sofreram na própria infância, estão perpetuando ciclos de cobrança excessiva, de perfeccionismo, de amor condicional, porque é o único modelo que elas conhecem, porque ninguém nunca mostrou para elas que existe outra forma de ser, outra forma de amar, outra forma de se relacionar. Mas eu estou aqui hoje para te dizer que existe outra forma, que é possível quebrar esses ciclos, que é possível fazer diferente, mesmo que você não tenha tido um modelo saudável na sua própria infância. E mais do que isso, eu estou aqui para te dar ferramentas práticas e concretas para você começar a fazer essas mudanças
hoje mesmo, agora mesmo, antes que seja tarde demais. Então presta atenção agora, porque eu vou te ensinar exatamente o que você precisa fazer, passo a passo, para começar a criar vínculos mais profundos com os seus filhos, para estar mais presente emocionalmente, para reverter esse quadro de infelicidade que está se instalando na sua família. E olha, essas não são técnicas complicadas, não são coisas que exigem formação em psicologia. São coisas simples, práticas, que qualquer pessoa pode fazer, mas que tem um poder transformador enorme quando aplicadas de forma consistente. A primeira coisa que você precisa fazer é criar o que eu chamo de rituais de conexão. São momentos do dia que são sagrados, que são dedicados exclusivamente à conexão com seus filhos, sem distrações, sem celular, sem televisão, sem nada mais. Pode ser 15 minutos antes de dormir, pode ser o café da manhã, pode ser o caminho de volta da escola, não importa qual momento você escolhe, importa que seja um momento consistente, que aconteça todos os dias e que nesses momentos você esteja 100% presente. E quando eu digo presente, eu não estou falando só de estar fisicamente ali. Eu estou falando de estar mentalmente e emocionalmente disponível. Isso significa olhar nos olhos, fazer perguntas abertas, escutar de verdade sem interromper, sem julgar, sem já estar pensando no que você vai responder. Significa validar os sentimentos, mesmo que você não concorde com eles, mesmo que para você pareçam bobos ou exagerados. Significa criar um espaço seguro onde a criança sente que pode se abrir, pode ser vulnerável, pode compartilhar o que está sentindo sem medo de ser julgada ou repreendida. E olha, no começo pode ser estranho, especialmente se você não tem o hábito de fazer isso. Especialmente se os filhos já são maiores e não estão acostumados com esse tipo de interação. Eles podem ficar desconfiados, podem achar estranho, podem até resistir, mas você persiste, você continua criando esses momentos, você continua se mostrando disponível e aos poucos você vai ver a mágica acontecer. Você vai ver eles começarem a se abrir, a confiar, a buscar esses momentos de conexão. A segunda coisa fundamental que você precisa fazer é aprender a validar emoções. E isso é algo que a maioria dos pais não sabe fazer, porque ninguém nunca validou as emoções deles quando eram crianças. A gente foi criado ouvindo coisas como para de chorar, isso não é motivo para ficar triste, você está exagerando, não foi nada demais, e a gente internalizou que sentimentos são algo que precisa ser suprimido, controlado, negado. E aí a gente repete isso com nossos filhos sem perceber o estrago que está fazendo. Mas validar emoção não significa concordar com o comportamento, não significa deixar a criança fazer o que quiser, significa simplesmente reconhecer e aceitar que aquele sentimento é real e válido para ela naquele momento. Então, quando seu filho chega chorando porque o amiguinho não quis brincar com ele, em vez de falar, isso não é nada, você tem outros amigos, você valida dizendo, eu entendo que você está triste. Deve ser muito chato quando alguém que a gente gosta não quer brincar com a gente. Você está reconhecendo o sentimento, está mostrando que você entende, que você se importa, que aquilo que ele está sentindo importa. E isso faz uma diferença absurda no desenvolvimento emocional da criança, porque ela vai aprendendo que os sentimentos dela são válidos, que é normal sentir tristeza, raiva, frustração, medo, que ela não precisa suprimir ou negar essas emoções. E isso cria adultos emocionalmente inteligentes que sabem identificar o que estão sentindo, que sabem lidar com emoções difíceis de forma saudável, que não precisam explodir ou se fechar toda vez que sentem algo desconfortável. A terceira coisa que você precisa fazer é diminuir drasticamente o tempo de tela
tanto seu quanto dos seus filhos. E eu sei que isso vai ser difícil, eu sei que você vai resistir, porque o celular virou uma extensão do nosso corpo, a gente se sente perdido sem ele, ansioso, desconectado. Mas justamente por isso é tão importante fazer esse exercício, porque se você está viciada no celular, imagina o que está acontecendo com o cérebro dos seus filhos, que estão em pleno desenvolvimento. Então estabelece regras claras, horários em que ninguém usa celular, especialmente durante as refeições e antes de dormir. Cria zonas livres de tecnologia na casa, como o quarto das crianças, a mesa de jantar. E o mais importante, dá o exemplo, porque não adianta nada você proibir o seu filho de usar celular se você está o tempo todo grudada no seu. Criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que escuta. Então, se você quer que ela tenha uma relação saudável com tecnologia, você precisa ter primeiro. E quando você diminui o tempo de tela, algo mágico acontece, você de repente tem tempo, você de repente percebe que dá para conversar, para brincar, para se conectar de verdade, porque o celular é um ladrão de tempo disfarçado. A gente acha que está só dando uma olhadinha rápida e quando vê já se passaram 2 horas e essas são 2 horas que você poderia estar criando memórias com seus filhos, fortalecendo vínculos, construindo uma base emocional sólida. A quarta coisa fundamental é aprender a pedir desculpas quando você erra. E você vai errar, minha querida. Você vai errar muito, porque ninguém é perfeito. Porque a gente está cansado, estressado, sobrecarregado. E às vezes a gente explode, às vezes a gente fala coisas que não deveria, às vezes a gente não está presente quando deveria estar. E tudo bem errar, o problema não é o erro em si, o problema é não reconhecer, não se responsabilizar, não reparar. Então, quando você perder a paciência e gritar com seu filho, quando você prometer alguma coisa e não cumprir, quando você estiver tão cansada que não conseguir dar atenção, você vai até ele depois, olha, e pede desculpas de verdade. Você explica que você errou, que você estava estressada, mas que isso não é desculpa, que você sente muito e que você vai tentar fazer melhor. E isso ensina para a criança coisas fundamentais. Ensina que adultos também erram, que é possível reconhecer erros e se desculpar, que relacionamentos saudáveis envolvem reparação quando a gente machuca alguém. E sabe o que mais isso ensina? Ensina humildade. Ensina que ninguém é perfeito. Ensina que o importante não é nunca errar, mas sim reconhecer quando erra e tentar fazer diferente. E isso cria adultos muito mais saudáveis emocionalmente, que não têm pavor de admitir falhas, que não se destroem quando cometem erros, que sabem reparar relacionamentos quando machucam alguém. A quinta coisa que você precisa fazer é ensinar limites com amor. E, olha, limite não é o oposto de afeto. Limite não é falta de amor. Limite é amor, é uma das formas mais importantes de demonstrar amor. Porque quando você coloca limites claros e consistentes, você está dizendo para aquela criança que você se importa o suficiente para guiar ela, para proteger ela, para ensinar ela a viver em sociedade, a respeitar os outros, a lidar com frustração. Mas a forma como você coloca esses limites faz toda a diferença. Você não precisa gritar, não precisa bater, não precisa humilhar, não precisa usar medo ou culpa para fazer a criança obedecer. Você pode ser firme e amorosa ao mesmo tempo, você pode dizer não com clareza, mas com respeito, você pode explicar os motivos, você pode validar a frustração da criança mesmo mantendo o limite. Se o seu filho quer comer doce antes do jantar e você diz que não, em vez de simplesmente falar não porque eu estou mandando ou para de fazer birra, você valida o desejo dele dizendo: eu sei que você está com vontade do doce. Doce é gostoso mesmo, mas agora não é a hora. Agora é a hora do jantar. Depois do jantar, você pode comer um doce. Você está mantendo o limite,
mas está fazendo isso de uma forma respeitosa que reconhece o desejo da criança, que explica um motivo, que oferece uma alternativa. E isso ensina para a criança que ela pode confiar em você, que você não é arbitrária, que os limites existem por um motivo, não só porque você quer mandar, e isso cria adultos que entendem a importância de regras, que sabem respeitar limites, mas que também não são submissos, que sabem questionar quando algo não faz sentido, que têm senso crítico. A sexta coisa fundamental é você cuidar de você mesma. E eu sei que isso parece contraditório. Eu acabei de passar todo esse tempo falando que você precisa estar mais presente com seus filhos. E agora eu estou dizendo que você precisa cuidar de você. Mas a verdade é que as duas coisas não são opostas. Elas são complementares. Porque você não consegue dar o que você não tem. Se você está completamente esgotada, física e emocionalmente destruída, você simplesmente não tem energia para estar presente, para validar emoções, para ter paciência, para se conectar de verdade. Então você precisa encontrar formas de se cuidar, de recarregar suas baterias, de ter momentos para você. E isso não é egoísmo, minha querida. Isso é necessidade básica. É como colocar a máscara de oxigênio em você primeiro antes de ajudar os outros. Pode ser meia hora de exercício, pode ser um banho relaxante no final do dia, pode ser um hobby que você gosta, pode ser terapia, pode ser encontrar com amigas, pode ser simplesmente ter um momento de silêncio e solidão para você se reconectar com você mesma. E quando você faz isso, quando você cuida da sua saúde mental e emocional, você se torna uma mãe melhor, uma pessoa melhor, você tem mais paciência, mais energia, mais presença para dar aos seus filhos, e você também está ensinando para eles uma lição fundamental, que é que cuidar de si mesmo é importante, que não é egoísmo, que é necessário e que eles também precisam aprender a fazer isso quando crescerem. A sétima coisa que você precisa fazer é criar memórias positivas. E olha, memória positiva não precisa ser viagem cara, não precisa ser festa de aniversário gigante, não precisa ser presente caro. Memória positiva pode ser uma tarde fazendo bolo juntos, pode ser uma caminhada no parque, pode ser uma noite de jogos em família, pode ser deitar na cama e contar histórias antes de dormir. São esses momentos simples de conexão genuína que ficam gravados para sempre na memória afetiva da criança. E quando essa criança crescer, quando ela for um adulto, não é do iPhone que você deu, que ela vai lembrar com carinho. É daquela tarde que vocês passaram juntos fazendo biscoitos e a cozinha ficou toda suja, mas vocês riram muito. É daquela vez que você parou tudo o que estava fazendo para ouvir ela te contar sobre o dia na escola. É daquele abraço apertado que você deu quando ela estava triste. São essas pequenas coisas que parecem insignificantes no momento, que constroem uma infância feliz, que criam uma base emocional sólida. Então, para de esperar ter dinheiro para fazer aquela viagem dos sonhos. Para de esperar ter mais tempo para começar a criar essas memórias. Começa hoje, agora, com o que você tem, onde você está. Porque o que importa não é o quanto você gasta, não é o quão elaborado é. Importa a presença, a conexão, o amor que você coloca naquele momento. A oitava coisa que você precisa fazer é ensinar gratidão e não entitlement. A gente vive numa sociedade que está criando crianças que acham que merecem tudo, que têm direito a tudo, que o mundo gira em torno delas, e depois a gente fica surpreso quando essas crianças crescem e se tornam adultos mimados, que não sabem lidar com frustração, que acham que tudo tem que ser do jeito delas, que não têm empatia, que não valorizam nada. E isso acontece porque os pais, com a melhor das intenções, querendo dar para os filhos tudo que eles não tiveram, acabam dando demais, acabam não deixando a criança sentir falta de nada, acabam atendendo
satisfazendo todos os desejos imediatamente. E a criança vai crescendo achando que é assim que o mundo funciona, que ela só precisa pedir que vai receber, que ela não precisa esperar, não precisa se esforçar, não precisa valorizar. Então você precisa ensinar a gratidão ativamente. Você precisa fazer a criança perceber e valorizar o que ela tem. Você precisa ensinar que as coisas têm valor, que exigem esforço, que nem sempre a gente pode ter tudo que quer na hora que quer. E isso não significa privar a criança, não significa ser mesquinho, significa fazer ela esperar às vezes, significa fazer ela esperar às vezes, significa fazer ela participar, contribuir, valorizar. Por exemplo, em vez de simplesmente comprar o brinquedo que ela quer, você pode fazer ela juntar dinheiro, ou fazer tarefas extras para merecer, ou esperar o aniversário. Você pode envolver ela nas tarefas da casa, fazer ela entender que todo mundo precisa contribuir, que a casa não se cuida sozinha. Você pode fazer exercícios de gratidão, como no jantar cada um falar uma coisa boa que aconteceu no dia, uma coisa pela qual é grato. E isso vai criando uma mentalidade de abundância em vez de escassez, uma capacidade de valorizar o que se tem em vez de ficar sempre focado no que falta. E isso é fundamental para ser feliz, para ser realizado, para ter relacionamentos saudáveis. Porque pessoas gratas são pessoas mais felizes, é comprovado cientificamente, e você quer que o seu filho seja feliz, então você precisa ensinar gratidão. A nona coisa fundamental é você permitir que a criança sinta tédio, que sinta frustração, que enfrente dificuldades apropriadas para a idade dela. E eu sei que isso vai contra todos os instintos de mãe, porque a gente quer proteger, a gente quer poupar os filhos de qualquer sofrimento, de qualquer desconforto. Mas quando a gente faz isso, quando a gente remove todos os obstáculos, quando a gente resolve todos os problemas, quando a gente não deixa a criança sentir nem um pouquinho de desconforto, a gente está, na verdade, prejudicando ela. A gente está impedindo ela de desenvolver habilidades fundamentais para a vida, porque é lidando com o tédio que a criança desenvolve criatividade, imaginação, capacidade de se entreter sozinha, é lidando com frustração que ela desenvolve resiliência, perseverança, capacidade de lidar com emoções difíceis, é enfrentando dificuldades que ela desenvolve senso de competência, autoconfiança, orgulho de si mesma. Então, quando você resolve tudo para ela, quando você não deixa ela sentir nenhum desconforto, você está privando ela dessas experiências essenciais de desenvolvimento. Então deixa a criança ficar entediada às vezes, não corre para oferecer entretenimento, deixa ela descobrir o que fazer, deixa ela tentar resolver os problemas dela antes de você intervir, deixa ela se frustrar um pouco, deixa ela falhar e aprender com o erro. Obviamente estou falando de coisas apropriadas para a idade, não estou dizendo para você abandonar a criança ou expor ela a perigos reais. Estou dizendo para você não superproteger, não fazer tudo por ela, deixar ela desenvolver autonomia e competência. A 10ª coisa que você precisa fazer é modelar o comportamento que você quer ver. E isso é talvez a coisa mais importante de todas, porque criança aprende muito mais pelo que vê do que pelo que ouve. Você pode dar 1000 sermões sobre respeito, mas se você trata o seu marido, ou a atendente do supermercado, ou a empregada com desrespeito, é isso que a criança vai aprender. Você pode falar 1000 vezes sobre a importância de ler, mas se você nunca pega um livro, se você vive grudada no celular, é isso que a criança vai fazer. Então você quer que o seu filho seja gentil? Seja gentil. Você quer que ele seja honesto? Seja honesta. Você quer que ele saiba lidar com frustração? Mostra para ele como você lida quando as coisas não saem como você queria. Você quer que ele tenha relacionamentos saudáveis? Mostra para ele como é um relacionamento saudável através do seu próprio relacionamento. Você quer que ele cuide da saúde mental? Mostra para ele que
você também cuida da sua, que você vai na terapia, que você faz exercício, que você tem hobbies, porque no final das contas você é o modelo principal do seu filho. Você é a referência dele de como ser um ser humano, de como viver no mundo, de como se relacionar com as pessoas. E isso é uma responsabilidade enorme, mas também é um privilégio enorme, porque você tem o poder de moldar, através do seu próprio exemplo, o tipo de pessoa que o seu filho vai se tornar. E olha, eu sei que tudo isso parece muito... Eu sei que você deve estar aí pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer tudo isso? Eu já estou tão cansada, tão sobrecarregada. E eu entendo que é difícil, que é desafiador, que às vezes parece impossível, mas eu preciso que você entenda que você não precisa fazer tudo perfeitamente. Você não precisa aplicar todas essas coisas de uma vez. Você não precisa ser uma mãe perfeita. O que você precisa começar é escolher uma ou duas coisas dessa lista e começar a aplicar hoje mesmo, e quando essas coisas já estiverem incorporadas na sua rotina, você adiciona mais uma e aos poucos você vai vendo a transformação acontecer. Você vai vendo a conexão com seus filhos ficando mais forte, você vai vendo eles mais seguros, mais felizes, mais equilibrados emocionalmente. E sabe o que mais vai acontecer? Você também vai ficar mais feliz. Porque quando a gente está verdadeiramente conectado com os nossos filhos, quando a gente está presente, quando a gente está cumprindo o nosso papel mais importante, que é criar seres humanos emocionalmente saudáveis, a gente sente um senso de propósito, de realização, de significado que nenhuma conquista, nenhuma coisa material consegue proporcionar. Porque no final da sua vida, minha querida, quando você olhar para trás, não vai ser o carro que você tinha, não vai ser a casa, não vai ser o cargo que você ocupava que vai importar. Vai ser os relacionamentos que você construiu, vai ser o legado que você deixou nos seus filhos, vai ser saber que você criou seres humanos bons, íntegros, emocionalmente saudáveis, capazes de amar e ser amados, capazes de contribuir positivamente para o mundo. E isso é o que realmente importa, isso é o que vai trazer felicidade verdadeira para você e para os seus filhos. Então para de adiar, para de esperar o momento perfeito, para de achar que você vai fazer isso quando tiver mais tempo, mais dinheiro, mais energia. Começa agora, começa hoje com o que você tem, onde você está, porque cada dia que passa é um dia a menos que você tem para fazer diferença na vida emocional dos seus filhos. E olha, eu quero te lembrar de uma coisa fundamental: você não está sozinha nessa jornada. Tem milhares de mães e pais por aí passando pelas mesmas dificuldades que você, tendo as mesmas dúvidas, os mesmos medos. E é por isso que eu crio esses conteúdos, é por isso que eu estou aqui hoje falando com você, porque eu acredito que juntos, compartilhando conhecimento, compartilhando experiências, apoiando uns aos outros, a gente consegue criar uma geração mais saudável emocionalmente, mais feliz, mais realizada. Então usa os comentários aqui embaixo para compartilhar dúvidas, para apoiar outras pessoas que estão na mesma situação. Cria uma comunidade, uma rede de apoio, porque criar filhos não deveria ser uma jornada solitária, deveria ser algo que a gente faz em comunidade, com apoio, com troca, com acolhimento. E olha, eu quero te fazer um convite agora. Eu quero que você pegue o seu celular ou um papel, escreva 3 coisas que você vai começar a fazer diferente a partir de hoje. 3 mudanças concretas, específicas que você vai implementar na sua rotina para estar mais presente emocionalmente com seus filhos. Pode ser criar um ritual de conexão antes de dormir,
pode ser diminuir o tempo de celular durante as refeições, pode ser validar mais as emoções em vez de minimizar, pode ser qualquer coisa, mas precisa ser específico, precisa ser algo que você realmente vai fazer. E depois que você escrever essas 3 coisas, eu quero que você compartilhe aqui nos comentários, porque quando a gente declara publicamente um compromisso, quando a gente compartilha com outras pessoas, a gente tem muito mais chance de realmente cumprir e, além disso, você vai estar inspirando outras pessoas, você vai estar criando um movimento de mudança, você vai estar contribuindo para que mais crianças cresçam em ambientes emocionalmente saudáveis. E sabe, tem uma coisa que eu sempre falo que eu quero repetir aqui agora. Nunca é tarde demais para começar a fazer diferente. Mesmo que você sinta que errou muito, que perdeu muito tempo, que seus filhos já estão grandes, você ainda pode começar a criar conexões mais profundas, você ainda pode começar a estar mais presente emocionalmente, você ainda pode reparar parte do que ficou faltando. Obviamente é mais fácil quando a criança é pequena, quando você começa desde o início. Mas mesmo com adolescentes, mesmo com filhos adultos, é possível reconstruir vínculos, é possível criar conexões mais profundas, só que para isso você precisa de 3 coisas fundamentais. Você precisa de humildade para reconhecer que errou, você precisa de coragem para fazer diferente e você precisa de persistência para não desistir quando for difícil. Quando encontrar resistência, quando parecer que não está funcionando, porque mudar padrões relacionais não acontece da noite para o dia, especialmente quando esses padrões já estão estabelecidos há anos. Mas se você persistir, se você continuar se mostrando disponível, se você continuar tentando se conectar de verdade, eventualmente você vai ver resultados, você vai ver a relação com os seus filhos se transformando. E olha, eu preciso falar também sobre uma coisa que muitas mães sentem, mas têm vergonha de admitir. Às vezes a gente não sente aquele amor avassalador que todo mundo fala. Às vezes a gente olha para o filho e sente cansaço, frustração, até raiva. E isso não faz de você uma mãe ruim. Isso não significa que você não ama o seu filho. Isso significa apenas que você é humana, que você está cansada, sobrecarregada, que você tem limites. E sabe o que você precisa fazer quando sentir isso? Você precisa ser honesta com você mesma, você precisa reconhecer esse sentimento sem culpa, sem vergonha, e você precisa buscar ajuda. Pode ser conversar com uma amiga, pode ser procurar terapia, pode ser pedir ajuda prática para dividir as tarefas, pode ser simplesmente tirar um tempo para você respirar, para se reconectar com você mesma, porque você não consegue dar amor se você está completamente vazia. Você não consegue estar presente se você está completamente esgotada. E isso não é fraqueza, minha querida. Isso é autoconsciência. Isso é maturidade emocional. Isso é cuidar de você para poder cuidar melhor dos outros. Então, para de se martirizar, para de achar que você precisa aguentar tudo sozinha, para de ter vergonha de admitir que está difícil, busca ajuda. Cria uma rede de apoio, permite que as pessoas te ajudem, porque criar filhos não deveria ser uma jornada solitária exaustiva, deveria ser algo que a gente faz em comunidade, com apoio, com troca. E olha, eu quero falar agora sobre uma coisa que está no centro de tudo isso, que é a questão do amor incondicional. Porque muitos pais acham que estão dando amor incondicional, mas na verdade estão dando amor condicional sem perceber. Amor condicional é aquele que depende de a criança se comportar bem, tirar boas notas, fazer o que você quer, ser do jeito que você espera. É aquele amor que vem acompanhado de eu te amo quando você, ou eu fico orgulhosa de você quando você. Mas amor incondicional é diferente. É aquele que não depende de nada. É aquele que está lá independente do comportamento, das conquistas, dos erros,
dos acertos. É aquele amor que diz: eu te amo pelo simples fato de você existir. Eu te amo mesmo quando você erra, mesmo quando você me decepciona, mesmo quando você não corresponde às minhas expectativas. E esse tipo de amor é fundamental para criar uma base emocional sólida, para criar um senso de valor intrínseco, para criar adultos seguros e confiantes. Mas para dar amor incondicional, você precisa primeiro separar a criança do comportamento. Você pode desaprovar o comportamento, você pode corrigir, você pode colocar limites, mas você nunca deve fazer a criança sentir que ela é má, que ela não é amada, que ela não tem valor por causa de um comportamento específico. Então, ao invés de dizer: você é tão mal comportado, você é terrível, você diz: eu não gostei desse comportamento, isso não é aceitável, mas eu te amo e sei que você pode fazer melhor. Você está corrigindo o comportamento, mas mantendo a criança segura. No amor, você está mostrando que o amor não é condicional ao comportamento, que ela continua sendo amada mesmo quando erra. E isso faz uma diferença enorme, porque cria crianças que não têm pavor de errar, que não acham que um erro define quem elas são, que sabem que podem tentar de novo, que podem melhorar, que são amadas independentemente. E sabe, uma das perguntas que eu mais recebo é: mas Ana Beatriz, e se eu já fiz muita coisa errada? E se eu já causei danos emocionais nos meus filhos? Ainda dá tempo de consertar? E a minha resposta é sempre a mesma: sim, sempre dá tempo de fazer melhor. Sempre dá tempo de começar a fazer diferente. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de se adaptar, de criar novas conexões, de se curar, e isso vale para qualquer idade. Então, se você percebe que errou, que não esteve presente como deveria, que não deu o suporte emocional que seus filhos precisavam, o que você faz é o seguinte: primeiro, você reconhece, você admite para si mesma que errou, sem se destruir com culpa, apenas reconhecendo a realidade. Segundo, você conversa com seus filhos de forma apropriada para a idade deles e você pede desculpas. Você reconhece que não fez tudo certo, que gostaria de ter feito algumas coisas diferentes. Terceiro, você começa a fazer diferente. A partir de agora, você implementa as mudanças que eu falei aqui, você começa a estar mais presente, mais disponível emocionalmente. E olha, pode ser que no começo você encontre resistência, especialmente se os filhos já são maiores, se eles já criaram uma casca protetora porque se cansaram de buscar conexão e não encontrar. Mas você não desiste, você continua tentando, você continua se mostrando disponível, você continua demonstrando através de ações concretas que você mudou, que você está realmente presente agora. E aos poucos, com o tempo, com consistência, você vai ver a casca começar a rachar, você vai ver eles começarem a confiar de novo, a se abrir de novo, a se conectar de novo. E sabe o que é lindo nisso tudo? É que quando você faz esse trabalho, quando você se dedica a criar vínculos mais profundos com seus filhos, quando você está realmente presente emocionalmente, você não está só mudando a vida deles, você está mudando a sua própria vida também. Porque você vai se tornando uma pessoa melhor, mais consciente, mais conectada, não só com seus filhos, mas com você mesma, com as outras pessoas, com a vida. Você vai descobrindo uma profundidade nos relacionamentos que você não sabia que existia, você vai experimentando uma satisfação, uma realização que nenhuma conquista externa consegue proporcionar. Porque no final das contas é isso que realmente importa na vida. São os relacionamentos, são as conexões profundas, é o amor verdadeiro, é saber que você fez diferença na vida de alguém, que você deixou um legado positivo. E olha, eu quero terminar aqui te lembrando de uma coisa fundamental. Você é capaz. Você é capaz de fazer essas mudanças. Você é capaz de estar mais presente. Você é capaz de criar vínculos profundos com seus filhos. Você é capaz de quebrar
ciclos disfuncionais. Você é capaz de fazer diferente das gerações anteriores. Você tem tudo que precisa dentro de você, você só precisa decidir que isso é uma prioridade, que isso é importante, que você vai se dedicar a isso. E sim, vai ser difícil, vai ter dias em que você vai querer desistir, vai ter momentos em que você vai achar que não está conseguindo, que não está fazendo diferença, mas você continua, você persiste, porque você sabe que isso é o mais importante que você pode fazer na sua vida, que é criar seres humanos emocionalmente saudáveis, felizes, capazes de amar e ser amados, capazes de contribuir positivamente para o mundo. Então eu quero que você saia daqui agora com uma certeza absoluta. Você pode fazer diferente, você pode fazer melhor e você vai fazer, porque você se importa, porque você ama os seus filhos, porque você quer o melhor para eles. E esse melhor não é coisa material, não é status, não é dinheiro, é saúde emocional, é felicidade verdadeira, é capacidade de se conectar profundamente com outras pessoas, é ter uma vida com significado e propósito. E isso tudo começa com você, com as escolhas que você faz todos os dias, com a forma como você se relaciona com seus filhos, com a presença que você oferece ou não oferece. Então escolhe bem. Escolhe conscientemente, escolhe estar presente, escolhe criar conexões verdadeiras, escolhe ser a mãe que os seus filhos precisam, não a mãe perfeita que não existe, mas a mãe presente, a mãe real, a mãe que erra, mas que reconhece, que se desculpa, que tenta fazer melhor todos os dias. E lembra, você não está sozinha nessa jornada, tem milhares de outras mães e pais por aí tentando fazer o mesmo, enfrentando as mesmas dificuldades, tendo as mesmas dúvidas. Então conecta com essas pessoas, compartilha suas experiências, pede ajuda quando precisar, oferece apoio quando puder, porque juntos a gente é mais forte, juntos a gente consegue criar uma geração mais saudável emocionalmente, mais feliz, mais realizada. E isso, minha querida, isso é o que vai mudar o mundo. Uma criança de cada vez, uma família de cada vez, um vínculo profundo de cada vez.